E aí, tranquilo? Aqui é o Lax. Bom pessoal, essa é a parte 2 de Youngest Son of the Sword Master. Antes de começar essa história, se inscreve no canal e deixa o like, pois só faz isso quem ama a mãe. Já que você já fez isso, chega de enrolação. Após o pai do Prota ver que o poder dele é o mesmo que o do primeiro patriarca, ele tem a certeza que o Prota está destinado a se tornar patriarca e explica que esse poder é de Soldiret, o deus das sombras. Bom, anos atrás, Soldiret fez um contrato com o primeiro patriarca de Rukandel, Sir Temar. Depois disso, esse deus começou a ser adorado no clã Rukandel desde o seu fundamento. Porém, depois que Sir Temar faleceu, Soldiret nunca mais deu as caras, sem ninguém saber o motivo. Isso é, até agora, pois ele voltou através do Prota. Dito isso, o Prota faz uma pergunta para seu pai: o deus Soldiret é mais forte que você? O pai do Prota, como é todo presunçoso, responde apenas falando que não tem como saber, pois nunca duelou contra um deus. Porém, o Prota já sabe que isso é apenas uma desculpa para ele não ficar por baixo. Em seguida, o pai do Prota diz que o Jin fez uma boa pergunta e que foi a coisa certa visitar ele naquele dia. Ele também pergunta como o Prota pretende usar o seu novo poder. O Prota responde que quer usar para o bem do clã, obviamente mentindo. Quando o pai do Prota escuta a resposta dele, ele não se aguenta e começa a rir muito, pois vocês lembram que o Prota derrotou os seus irmãos mais velhos e deixou eles do lado de fora na tempestade, e agora tá falando que quer usar para o bem do clã. Com isso, o Prota percebe que não vai ser fácil enganá-lo. Então agora ele responde com a verdade, que quer usar para o próprio bem. O pai dele diz que gostou do seu egoísmo e agora vai ficar de olho nele, e assim se despede indo embora. Após seu pai sair, o Prota dá um ufa aliviado por toda essa pressão ter acabado. Nessa reunião com seu pai, o Prota só teve sucesso, pois já teria sido bom ele poder usar o poder espiritual livremente, mas acima disso, agora o seu pai está ansioso para ver o seu crescimento. O Prota promete ali mesmo que vai viver uma vida completamente diferente da de antes. Bom, agora a sua irmã Mary dá um presente especial para ele. Ela apenas diz para ele cozinhar e comê-lo para ficar mais forte, enquanto o presente é nada menos que o coração de uma fênix. A irmã do Prota é meio maluquinha das ideias, afinal ela é a 7ª portadora da bandeira de Rukandel, a Mary Tempestuosa, ou para os mais íntimos, a louca da região sul. Bom, ela deu isso ao Prota porque se ele comer o coração da fênix nessa idade, tem grande chance dele desenvolver resistência a fogo, além de aumentar sua taxa de crescimento. Nesse momento, o Prota se lembra que na sua vida passada muitos feitiços precisavam de um coração de fênix, e agora talvez nessa vida ele consiga invocar uma fênix. Antes do Prota cair de boca no miojo sabor fênix, ele pergunta o que os seus irmãos queriam, pois estavam babando. A resposta é óbvia, que eles queriam um pouco da sopa também, para ficarem fortes. O Prota vê uma oportunidade de ganhar algo com isso, então faz um pedido a eles em troca da sopa. O pedido é para eles escavarem um certo local. Bom, após passarem horas escavando, eles retornam para o castelo. Os irmãos só queriam tomar logo a sopa, então chegam falando que fizeram o pedido mandado e que é pro Prota dar logo a sopa para eles. O Prota mostra que deixou a sopa deles em cima da mesa, porém, quando eles veem que é apenas uma colher de sopa para cada um, eles ficam pistola. Mas não tinham o que fazer, pois o Prota falou que iria dividir com eles, porém não falou tanto, né? Bom, depois disso, em meio a uma tempestade, o Prota vai até o local que eles cavaram. Eles pediu para eles cavarem isso, pois o Prota tá acumulando muita mana e não tinha onde ele usar. Com isso, o Prota faz um feitiço para invocar a porta da entrada da biblioteca secreta dos Rukandel. Para abrir a porta desse lugar sagrado, é necessário falar uma frase: um filho dos Rukandel veio consolar Murakan. Aqui é onde é guardado tudo sobre os Rukandel, até os seus segredos mais obscuros. De repente, o Prota encontra um tubo de vidro com alguém dentro. Esse alguém tem escamas, então não pode ser humano. Com isso, o Prota se lembra da frase dita para abrir a porta, pois Murakan é o dragão negro que lutou contra o primeiro patriarca e perdeu. Depois disso, o dragão adormeceu até o dia de hoje. O Prota não estava com tempo para ficar gastando olhando para Murakan, pois ele estava procurando alguns registros secretos na história dos Rukandel. Contudo, ele acha alguns que lhe despertam interesse, porém não podia levá-los, pois senão o pessoal da sua família iria desconfiar que ele estava visitando a biblioteca secreta. Então, o Prota resolve copiar alguns registros, só que ele é interrompido, pois ouve alguma coisa e vai ver do que se trata, e de repente ele dá de cara com Murakan. O Prota fica em choque, quase se borrando, mas lembra que Murakan é o guardião dos Rukandel, e se o Prota for educado com ele, talvez ele pegue leve como uma criancinha, né? Com isso, o Prota saúda o dragão, porém Murakan tem uma reação inusitada e fica pé da vida, soltando gritos e reclamando, pois ele não é guardião coisa nenhuma. O dragão fica ainda mais bravo por os Rukandel ensinar isso às suas crianças. Enfim, depois de todo esse chilique do dragão negro, ele diz
diz que acordou pois sentiu um cheiro bom que fazia tempo que não sentia. Esse cheiro é a energia espiritual de Soldiret. Murakami pergunta por que um molequinho como o Prota tá cheirando a energia espiritual, pois é algo que só quem acertou o contrato com Soldiret poderia usar. Com isso, o Prota vê uma oportunidade das boas e mostra a energia espiritual pro Murakami. Porém, ele não gostou muito de ver isso, pois o contratante prometido de 1000 anos era só um molequinho, mas não tinha para onde correr. E Murakami diz que tem uma promessa com Soldiret, e a pessoa que tiver contratado com ele, o dragão tem que ajudar, e essa pessoa atualmente é o Prota. Então Murakami decide se apresentar mais formalmente. O seu nome, como vocês já sabem, é Murakami. Ele é o representante de Soldiret, seu amigo e o último descendente dos primeiros seres das sombras. De acordo com a promessa feita há 1000 anos atrás, a partir de agora eu estarei com você. Bom, depois disso, já faz alguns meses que Murakami despertou e o Prota segue com ele constantemente. Então, é natural ele querer saber mais sobre o dragão e pergunta o porquê de ele ter lutado com o primeiro patriarca. Só que o dragão não se lembra, afinal isso foi há mais de 1000 anos. O Prota fica meio desapontado. Já o dragão não estava dando a mínima, ele se importava mais com as tortas de morango que a babá do Prota faz. Com isso, Murakami pergunta porque toda vez que o Prota vai à biblioteca secreta, ele faz essas anotações. O Prota diz que é para não ser descoberto, pois precisa entender esses livros. O Prota entende cerca de 30% desses livros e tem que se esforçar cada vez mais se quiser superar a sua família. Murakami fica impressionado e tenta consolá-lo, dizendo que os moleques na idade dele, o máximo que fazem é comer barro. Você está indo bem. Dito isso, o Prota pergunta se o primeiro patriarca entendia esses livros. Murakami diz que o primeiro patriarca não entendia nada dos livros. Porém, a teoria é diferente da prática e ele lutava bem sem entender nada dos livros. Mesmo assim, o Prota tem talento, afinal ele é contratante do Soldiret também. Só que Temar é mais talentoso. Se o Prota seguir firme, ele conseguirá superar o Temar. Depois de o Murakami falar isso tudo para encorajar o Prota, ele dá um tapinha nas costas dele e fala para ele parar de ser chola e vai ensinar novas habilidades para ele. A habilidade é a liberação espiritual, uma habilidade que todo ser que tem poder espiritual é capaz de usar. Entretanto, Murakami diz que é extremamente perigoso caso não tenha um treinamento adequado. Então ele fala para o Prota que o primeiro passo para ele aprender esse poder é aprender a liberação de mana. É muito difícil, então ele vai treinar cerca de 3 anos até aperfeiçoar. Só que Murakami não contava que o Prota já dominava essa técnica, afinal na sua vida passada ele fazia isso direto. Quando Murakami vê o Prota usando esse poder com facilidade, ele se impressiona e tem certeza que o Prota é um gênio talentoso. Já que o Prota já sabe essa técnica, Murakami demonstra e explica como funciona a liberação espiritual. A energia espiritual vem das sombras e Soldiret é o deus das sombras, tendo o Prota como seu único contratante. Em outras palavras, o Prota também pode se tornar o mestre das sombras. Bom, já em outro dia, os irmãos Tona completaram 10 anos e saíram do Castelo da Tempestade, enquanto o Prota completou 9. De repente, o Cavaleiro Guardião Ken veio notificar o Prota de que ele tem visita. A sua visita é a sua irmã, Luna, a irmã mais velha entre os 13 irmãos. Luna tem o título de Baleia Branca, pois abandonou seu desejo de se tornar matriarca para se livrar da sujeira e das guerras do clã Rukandel, assim vivendo sozinha. Bom, ela nunca ia no Castelo da Tempestade, então o Prota já pensou que para ela ter vindo aqui para visitar ele, deve ter acontecido alguma coisa com um clã ou ela ficou sabendo que o Prota tá visitando a biblioteca secreta. Quando ela se encontra com o Prota, percebe que ele tá meio aflito e pergunta se tá tudo bem com ele. O Prota diz que só tá um pouco nervoso, pois é a primeira vez que fica tão perto dela assim. Bom, na família Rukandel é normal os parentes roubar uns aos outros. Quando Luna vê que o Prota está estranho, ela começa a pensar que ele está com medo dela e deduz que isso é por causa da família Rukandel. Com isso, Luna pede para falar a sós com o Prota e revela o motivo da sua visita. Quando o patriarca veio visitar o Prota ficou mais famoso entre o clã, o que significa que quando o Prota sair do castelo, muitos já estarão de olho nele. Mas o que a Luna queria é que o Prota não entrasse nessa guerra, para não ser manchado pela nojeira do clã. Entretanto, o Prota diz que agradece as palavras da Luna, mas pretende continuar nessa luta e ainda fala que vivenciou uma tentativa de assassinato. Quando Luna ouve isso, ela fica louca para saber quem tentou matá-lo. Porém, o Prota não podia dizer, afinal, nem mesmo ele sabia quem tentou isso. Em seguida, a Luna pega o Prota e abraça ele, e lamenta por ter chegado tão tarde a ponto de não conseguir impedir de que ele fosse por esse caminho. Bom, chega de falar dessas coisas tensas. Luna foi ao castelo porque é aniversário do Prota e foi dar um presente a ele, um pingente. Em seguida, ela pede para o Prota se virar para pôr o colar nele e diz para quando ele estiver em uma situação sem saída, é só ele esmagar a gema do pingente e ela irá aparecer para ajudá-lo. Logo depois, ela come um pedaço de bolo e se despede do Prota. A
Agora, Jin vai na biblioteca secreta. Chegando lá, Murakan já fala: quem te deu isso deve gostar muito de você. Esse é um item do rei besta demoníaca, Orgal. Há 1000 anos, muitas pessoas morreram tentando pegar esse item, pois ele dá imunidade contra qualquer ataque mágico abaixo de 5 estrelas, ainda fortalecendo as habilidades mágicas. Murakan pergunta para o Prota se quem deu esse item a ele foi a pessoa com a poderosa energia que ele estava sentindo da biblioteca. Quando o Prota ouve isso, ele fica em choque, pois Luna também deve ter sentido a energia de Murakan. Porém, Murakan logo fala: se ela te deu um item tão poderoso assim como se não fosse nada, ela não te deduraria, certo? Bom, agora na partida de Luna, ela sente uma energia avassaladora que não estava ali antes. Ela opta por, se o Jin estiver fazendo alguma coisa, ela vai fingir que não sabe de nada, mas independente de qualquer coisa, ela apoiará o Prota.